pra essa história Cabe, do não Jorge cabe? Jesus, aí cabe, né? Mas não é meio estranho esse negócio, não? É o multiverso da loucura, né? Que você falou. É o multiverso da loucura. Que isso, O Flamengo, a história do Jorge Jesus é o multiverso da loucura. Vou explicar pra você que ainda não sabe, hein? Seguinte, tem uma tela aí, ó. Porque Jorge Jesus bateu um papo com o jornalista Renato Maurício Prata. Assistiram o jogo lado a lado. Side by side, como diria o outro, né? E aí, nesse papo ali e tal, ele falou: eu quero voltar sim, hein? Olha aí, ó. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Quer dizer, tá dizendo que quer voltar e tá dando prazo. Depois disso, tenho que decidir a minha vida. Esse time ainda mexe comigo, olha só. Me incomoda vê-lo em dificuldades. Tenho certeza de que se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos demais. Vocês me permitem começar com o Zinho? Puxa vida. Vocês me permitem? Eu quero muito ouvir o Zinho sobre esse papinho do Jorge Jesus nesse momento, Zinho. E essa segunda frase dele... Ele crava, porque a gente fica aqui duvidando, fala, a gente não sabe também se ele tivesse continuado, se teria sido bom, ele não sabe. Ele crava que seria, e que seria uma hegemonia. Certo. Zinho, eu quero te ouvir ele tá porque... achando que ele é o Jesus verdadeiro, né? E com o perdão do trocadilho, ele fica urubuzando o Flamengo ali demais, hein? Ele é um grande treinador, realmente marcou época aqui, fez uma revolução aí que mexeu não só no Flamengo, mas com o futebol aqui, com os clubes, todo mundo buscando treinador fora do país, todo mundo se estruturando num estilo meio europeu de trabalho. Mas, na verdade, acho que acima dele só o Abel, o treinador do Palmeiras, porque esse conquistou o bicampeonato da Libertadores, a Copa do Brasil, né? Ganhou tudo. Está aí buscando, de repente, ganhar um brasileiro, que é o que ele não tem aqui. Acho que o Abel do Palmeiras está à frente dele em títulos. Em modelo de jogo, em qualidade de jogo, numa beleza de jogo, de repente o Flamengo do Jorge Jesus encantou até mais. Era um jogo muito ofensivo, né? Teve dificuldade no início, é normal. Assim, todos os elogios ao trabalho do Jorge Jesus. Ao que ele fala, eu não concordo. Primeiro que ele tem que respeitar o cara que é compatriota até dele e que está trabalhando aqui. Que o Flamengo... me incomoda ver o Flamengo... não sei a palavra exata que ele usou, né? Então não quero ser injusto. Eu acho que assim, eu mesmo fui crítico no início aí do trabalho do Paulo Souza, de tantas mexidas, de tantas mudanças. Não sou contra mesclar, porque realmente os campeonatos, né, são muito desgastantes. Não é muito o que o Jorge Jesus discursava e não fazia, mas ele também não tinha um elenco tão farto para ele fazer mudanças toda hora. Então ele era daquela de repetir os jogadores. Mas ele repetiu num período, num momento decisivo. Deu certo, ganhou o Brasileirão e ganhou a Libertadores. O Paulo Souza tem um elenco mais farto, então ele pode até mesclar. O que eu discordo do Paulo Souza é quando ele muda posicionamento, característica de jogador. Colocar jogador que não tem característica para fazer tal função. Fui crítico. Hoje, eu até acho que ele tem encontrado um modelo e o time titular. Mas teve a contusão do Pablo, fez um primeiro tempo ruim, sofreu lá com a pressão do Tadjeres, mas recuperou no segundo tempo, fez mexidas que o Flamengo ofensivamente produziu e chegou ao empate com a entrada do Pedro. Mas está tendo dificuldade, realmente, o Paulo Souza. E acho que os comentários do Jorge Jesus, né? Eu confesso para vocês que eu não vi a fala, né? Se tem vídeo. Uma coluna, né, do Maurício Prado, que é ótimo jornalista, de confiança, né? Um cara que tem respeito, mas é só a escrita de um bate-papo deles. Que também, né, o Jorge Jesus vai ver jogo com o jornalista. Sim, ó, vai soprar ali, ó, vai repercutir. Ele gosta. Tá certo. O jornalista escutou, falou, eu vou publicar, tá certo. O Jorge Jesus gosta. O Jorge Jesus gosta, porque ele sabe que vai repercutir, que vai vazar, que vai falar. Mas assim, foi mal.
Acho que não ajuda. Se ele está preocupado, como ele diz na fala, do Flamengo no momento em dificuldade, ele colocou mais dificuldade. Porque a nação rubro-negra adora o Jorge Jesus. E aí ele fala isso. O time não engrena de jogos consistentes. Joga bem, joga mal, oscila. Paulo Souza tem dificuldades, né? E aí gera dúvidas. E a declaração dele só traz mais dificuldades para o Flamengo. Agora eu quero ver o que o Bruno Spindel e o próprio Marcos Braz vai falar, porque o que me chamou a atenção é o seguinte: não, eu não falei não ao Flamengo quando foi lá, não falei nada disso. Parece assim, não me fizeram proposta nenhuma. E não foi o que foi divulgado, né? Que houve uma conversa, mas o momento ele estava empregado, não dava para esperar. Enfim, botou lenha na fogueira, não é bom, porque ele é um cara muito querido, ídolo da torcida e com mérito pelo que ele fez. E eu não concordo com ele que dizer que se ele continuasse, o Flamengo continuaria ganhando tudo. Seria um dos favoritos, como ainda é. E ganhou sem ele. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Sim. Né? O Rogério Foi vice Ceni da ganhou Libertadores com o a Renato. Supercopa. E ganhou o campeonato. E ganhou o Campeonato Carioca. Sim. Não foi com o brilho que o time dele ganhou. Mas chegou. Sobrando, dando espetáculo. Mas ganhou. Sim. Ganhou sem ele. Aí toda vez que não joga bem, lembra-se dos espetáculos que o time de 2019 dava. Que eu acho, é a minha opinião, se amanhã o Paulo Souza sair, o Jorge Jesus chegar, tem todas as condições de ganhar, porque ele é ótimo treinador e o Flamengo tem o melhor elenco, junto com o Atlético e com o Palmeiras. Aí é gosto de posicionamento, de qualidade de jogador, mas são os dois grandes elencos. O Flamengo, ele voltando, vai brigar pelos títulos. Mas eu não sou Jesus, Jesus só tem um, não sou profeta, não sou adivinho, mas na minha opinião, pode ganhar, mas não vai jogar como jogava em 2019. Igualzinho não vai, mesmo porque são outros jogadores, mudou muitas peças. Jorge Jesus tem toda a capacidade para um dia, voltando ao Flamengo, ganhar novamente, mas não como ganhou em 2019. Pode até ganhar melhor, pode até ganhar jogando melhor. Então, igual, é difícil. É difícil reproduzir aquele momento. Parece uma coisa única. Agora é o seguinte, ô Pascoal. Hoje de manhã estava no F360, o Breiler, ele defende com unhas e dentes que a diretoria do Flamengo, o presidente do Flamengo, alguém devia se pronunciar sobre essas coisas para colocar um fim. Falou lá, mas nosso treinador é o Paulo Souza. Acabou, ponto final. O Jorge Jesus está dando prazo até o dia 20. Nosso treinador é o Paulo Souza, a gente vai com ele. Você defende isso? Tem que se posicionar? Eu vou dizer um negócio para você. Primeiro, o Flamengo se posicionou aí há 2, 3 semanas, quando se anunciou que o Jorge Jesus viria para o Brasil, teve aquele barulho tremendo de que ele viria para acertar com o Flamengo. Vocês estão lembrados disso? E o Braz disse taxativamente, ele não será contratado pelo Flamengo. Ou não falou naquela entrevista coletiva? Lá atrás. Deixou muito claro, há 3 semanas, 2 semanas atrás, se não me falha a memória. Ele deixou muito claro, ele não será contratado pelo Flamengo. Ele pode vir ao Brasil, será muito bem recebido, vai sair na escola de samba, o pessoal vai abraçá-lo, a torcida na arquibancada vai gritar o nome dele, mas ele não será contratado pelo Flamengo. Me parece que essa manifestação já foi dada. Essa manifestação já está colocada na mesa por parte da direção do Flamengo. E ele está aqui para exatamente o Carnaval. Ficou um pouco mais. Vem essa declaração agora. Se eu sou o Paulo Souza, eu estaria muito incomodado. Incomodado. Parece que tá. Muito. O incômodo tá aqui. Já chegou? O incômodo está aqui. Já saiu uma nota dele? Já. Tá aqui o incômodo. Dele ou do Flamengo? Dele. Dele. Assessoria dele. Paulo Assessoria Souza. do Paulo Souza. Boa. Já vou tem, ler, hein? Já vai ler? Vou ler, né? Faz esse favor, porque eu ficaria transtornado. Também. Confesso para você que isso é capaz de transtornar a cabeça de um cidadão que está tentando em 5 meses fazer o trabalho dele no Flamengo. E falo para vocês, é uma paulada, hein? Caraca. Bateu de frente? É uma betoneira na descida? Olha só, Sem freio. nota oficial enviada pela assessoria do Hugo Carruda SMG. A falta de vergonha sai à rua. Nossa. A falta de vergonha sai à rua. Vou repetir a primeira frase. Jesus. Jesus não, Souza.
Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável de alguém que, só estando perturbado e desesperado, pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso. Esta é a continuidade do eu sempre a sobrepor-se a nós, do uso da pandemia, um tema tão grave para justificar desastres como o que aconteceu no Benfica, ou como justificativa para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar e num momento delicado para o clube. As explicações e as desculpas deveriam ser dadas aos benfiquistas por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem 0 títulos. Tem mais? Querem mais? Tá leve? Nossa, tem mais um pouquinho. A introdução já foi muito forte. Tá forte, né? A pancada no início é muito dura. Já tá ali, né, para nocaute. Tá nas cordas. Knockdown, né? Knockdown. Não é nocaute, é knockdown. A referida pessoa revela total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que apregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube amigo desta forma é inaceitável. Tem mais um pouquinho, querem? Tem mais. É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas, mais do que isso, é um ataque à classe de treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade. Agradecemos os muitos contatos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o seu total repúdio para com esta situação com a qual não concordam. Deveria ser uma obrigação pessoas com esta notoriedade terem comportamentos exemplares, passando mensagens positivas ao mundo, em vez daquilo a que estamos a assistir. Hugo Carruda, tá aí, assessoria do Paulo Souza. Nossa, que pancada violenta, hein? Foi nocaute? A pancada é violenta. Beijou a lona? Mas eu não sei se isso é capaz de nocautear o Jorge Jesus. Eu não sei se isso seria capaz de nocautear o Jorge. É um knockdown. É um knockdown. É o lutador que fica meio que tonto, mas está na luta, porque ele está no combate, porque ele está esperando até dia 20. Mas é a primeira vez que alguém responde, hein? Mas é uma resposta duríssima. Duríssima. Eu me sentiria incomodado se fosse treinador do Flamengo. Muito incomodado. Mas as palavras são muito duras nesse texto do Hugo Carruda. Que é o empresário dele, do Paulo Souza. É empresário também. Empresário dele. Como assessor Souza. empresário. Ele saiu dizendo que o Jesus está desesperado, etc. Falta de um comportamento ético. Como ele disse aí, falta de ética, desespero. Falta de vergonha, sai à rua num momento deplorável e desesperado. Tamanha falta de ética. Então, isso é muito forte. É muito forte. E o Jorge Jesus vai se manter. Claro que isso aí vai acabar tendo... são 2 vias, né? Réplica, tétrica, métrica. Amanhã a gente volta com a réplica, depois a gente volta com a tréplica. 2 vias em Portugal se diz iribiri, né? Você vai e volta, porque tem 2 mãos. Sim. Então vamos ver o que vai acontecer na volta. Agora, eu sou obrigado a concordar em... Eu não gosto dessas palavras muito duras, eu acho que passou o tom foi mais... A resposta é mais elevada do que a manifestação. Quem apanhou sente, né? Não esquece, né? Quem apanha não esquece. Também é verdade. Mas eu achei que virou um pouquinho o fio. Mas veio a resposta duríssima em cima do Jorge Jesus. Agora, quero só acrescentar. Isso quem fala é o Zinho. Eu vou copiar o Zinho. Vamos lá. Ele poderia ter ficado no Flamengo. Ele tinha renovado o contrato. E não era um contrato comum. Era um baita contrato que ele tinha feito com o Flamengo. Mas ele decidiu ir embora. A decisão foi dele. Ele que não escolheu. Foi do Flamengo. A decisão foi do Jorge Jesus. E o Zinho sempre lembra esse fato aqui. Foi ele quem decidiu sair do Flamengo. E não o Flamengo que decidiu sair, deixá-lo, ou então abandoná-lo, ou retirá-lo do emprego. Não. Ele quis sair. E a nota da assessoria do Paulo Souza fala isso. Exatamente. Exatamente. Tem o trecho aqui, daqui a pouco eu repito. Ô Mauro, eu estava falando da diretoria do Flamengo se pronunciar, né? Tá falando aqui, né, da ideia do nosso companheiro Breno. Tem que se pronunciar, o Landim tem que falar.
Tem que falar alguma coisa da diretoria? Deixa o circo pegar fogo aí. Tem por vários motivos, né? Como diria uma jornalista amiga minha sobre o que o Jesus falou, para ser assim muito bom com ele, que desagradável, né? Seria só isso. Porque, na verdade, o Hugo aí tem razão. Eu vou nessa linha de ser antiético, né? O cara tá lá empregado, pô, são compatriotas. Imagina, mesmo que não fosse, né? Fosse qualquer nacionalidade. Não é hora, né, de vir aí e dar esse tipo de declaração. Eu tive um grande mestre quando eu cheguei aqui em São Paulo, vindo de Brasília, que foi o José Maria de Aquino, que ele era chefe de reportagem na época, me ensinou muitas coisas. E uma delas, que eu nunca me esqueci, ele dizia o seguinte: se for para ser off, é melhor não me contar. Então ele sabia, né? Se não era para divulgar, ele sabia com quem estava falando e a intenção dele falar. Tá certíssimo. Não, óbvio. Ele divulgou e pronto, acabou, entendeu? Imagino que eu não sei nem... Ele nem pediu, eu tenho certeza que não. É isso que eu ia te falar. Eu imagino que não teve esse papo. Olha, vamos conversar aqui, mas fica entre a gente. Eu acho que não teve nada disso. Enfim, porque ele tinha interesse nisso e sabia que isso ia acontecer. Mas isso, o recado ia chegar, né? A certeza é que o recado chegaria. Não, lógico. Vocês lembram quando ele estava no Flamengo, e aí quando ele estava de férias, ou tinha uns dias, ele ia lá para a Europa, ele ia nos programas de TV lá, para, né, ser, o trabalho com o Flamengo. Aí ele falava, não, mas voltar para a Europa, eu quero voltar para o Real Madrid, ou para o Barcelona, ou para o Atlético de Madrid. Só que ele tinha 5 times ali que ele queria. E ele é marqueteiro, ele gosta do negócio. E essa história, você vê a cutucada do jeito que ele fala, não tem uma frase lá que você leu dele, me incomodo ver o Flamengo em dificuldades, não é isso que ele falou? Tipo assim, o trabalho não tá bom aí, ok? Eu sei que muitos torcedores acham que não está bom mesmo. Ontem, por exemplo, o Flamengo teve mais resultado do que desempenho. Tudo bem, mas é natural nessa formação do time. E não sei até que ponto o próprio Flamengo vai achar que o Paulo Sousa não serve. Olha, não vai dar certo, vamos trocar. Isso é uma outra história. Quem está gostando, quem não está gostando do Paulo Sousa, e a própria diretoria vai lá fazendo suas avaliações. Agora, ele vir de fora para dar essa cutucada, para dizer que está à disposição, eu acho totalmente fora de propósito. E com relação à diretoria se manifestar, eu acho também, concordo com o Blair, está na hora. Porque ele também diz que lá em dezembro falou para os caras, me esperem em janeiro. Ficou parecendo assim que não teve essa conversa. Tem um trecho que ele diz, tipo assim, não, mas nunca me fizeram um convite formalmente. Foi uma conversinha que lá em janeiro a gente ia continuar depois. Mas não foi o que o Braz passou aqui, né? Sim. Tipo assim, conversamos, o cara não quer agora, vai esperar e tal. Como se tivessem convidado ele para vir. Segundo a conversa com o Renato Maurício Prado, né? O que ele diz é que quando o Flamengo procurou, foi só por uma formalidade, por relação, e que já estava fechado com o Paulo Sousa. Isso, então que não teria convidado ele diretamente, mas não é o que ele está falando. O Flamengo esperasse. Sim, até janeiro. Até janeiro, o Flamengo precisando de um técnico para começar uma pré-temporada, um tempo no campeonato estadual ali para poder se preparar, que foi o que ele fez e tudo, com Libertadores. Eles queriam que o Flamengo desse, amém ao Jesus, e aí... Vamos esperar, porque só o Jesus... Pelo legado que ele deixou, pelo trabalho que ele fez, que foi maravilhoso, ele foi embora se achando maior que o Flamengo. E isso não é verdade, pelo amor de Deus. Ninguém é maior que o Flamengo. E ele se acha. Então, me espere até janeiro, agora me espere até o dia 20, deixa que eu volto, eu resolvo, né? E eu não sei se ele resolveria, a gente também nunca vai ter essa resposta, a não ser que ele volte mesmo, né? Aí vamos ver, se ele voltar, se ele vai fazer o trabalho tão bom quanto aquele. Não voltando, a gente vai carregar isso pro resto da vida. Será que seria, não seria? O Zinho quer falar? Eu tenho que fazer um intervalo aqui. Eu vou fazer um intervalo e eu volto com vocês depois. Combinado. Tá bom? Porque é o seguinte, o programa tá mais curto hoje e a gente tem que falar do Bragantino.